Agora, abre para mim o interesse. E eu vou explicar por quê. No primeiro momento, eu ganhei tudo. Então, eu não tenho interesse em recorrer nenhum da sentença. Mas quando a parte contrária recorre e eu vou contrarrazoar, eu tenho que pensar o seguinte, olha só, essa sentença pode mudar. E se ela mudar, pode me prejudicar. Princípio da proibição da reformatio impédios, lembra? Ela está recorrendo sozinha. E aí eu olho e falo, pode mudar. Então tem um detalhe. Tem uma prova que eu queria que o juiz indeferiu. Então eu vou fazer o seguinte. Antes de eu entrar nas contrarrazões da minha apelação, eu vou colocar preliminarmente da decisão interlocutória não agravável. E eu vou questionar nas minhas contrarrazões aquela decisão interlocutória que me negou alguma coisa. Essas contrarrazões, ela passa a ter exatamente o caráter de recurso também no momento em que a parte contrária teve provido o recurso dela. E aí, nesse momento, se o recurso dela for provido, é que vão analisar a minha preliminar da decisão não agravável. Porque agora há o interesse. No momento em que se deu provimento à apelação dela, eu passei a ter interesse de que analisassem a minha decisão interlocutória. Por isso que quando a gente vai, né, para o parágrafo segundo, a gente vai para o parágrafo primeiro, a gente vê, ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. Beleza, elas não estão preclusas. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Certo? E aí, olha o parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Por quê? Porque se eu trago aqui na preliminar de contrarrazões uma questão não agravável, eu estou recorrendo daquela decisão interlocutória. Então, se eu estou recorrendo, a parte contrária tem que contrarrazoar. É nem louco isso. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se, mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. Gente, o que isso quer dizer? Tem muita gente que confunde isso aqui. O disposto no caput deste artigo aplica-se, mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Vou dar um exemplo bem básico que um monte de gente que sempre acontece. O magistrado concedeu tutela provisória na sentença. É um conteúdo supostamente que caberia decisão agravo de instrumento? Decisão interlocutória concedida caberia agravo de instrumento. Certo? Mas se essa tutela provisória está sendo concedida na sentença, isso é decisão interlocutória? A natureza dessa decisão, gente, ainda é sentença. Eu não vou interpor um agravo de instrumento para a tutela e a sentença e a apelação para a sentença, porque o contexto da tutela provisória está inserido na sentença. Então, é sentença. Você vai apelar. Ok? Tranquilo isso? Então, vamos seguir. A apelação, olha o material de vocês aí. A apelação devolve ao tribunal toda a extensão da matéria impugnada, cingindo-se ao capítulo impugnado. Se houver saneamento consensual cooperativo, sendo homologado, apenas sobe para reapreciação em sede de apelação o delineamento acordado pelas partes no saneamento, restringindo o efeito devolutivo. Lembra quando eu fiz o desenho?
que eu falei assim, gente, olha só, presta atenção aqui, porque isso aqui, cadê? Tá aqui, ó. Isso aqui, né? Quando o saneamento é feito pelas partes, isso vai ser importante para a gente lá na frente. Lembra que eu falei isso? Pois é. E é aqui exatamente o que a gente vai ver agora. Quando eu apelo, eu devolvo toda a extensão da matéria para o tribunal, como a gente já tinha dito. A análise do tribunal ela é ampla. Ele está restrito a julgar de acordo com o que foi pedido. Mas a análise dele é ampla. Só que é ampla em que sentido? Daquele ponto que você discutiu da sentença. Então, se era uma sentença que tinha dano moral, dano material e dano estético, e você só recorreu de dano estético, você devolve tudo quanto é matéria naquele processo concernente ao dano estético. Porque o efeito devolutivo da apelação é um defeito mais aprofundado. Agora, se você, junto com a outra parte, fez o saneamento do processo e o juiz homologou o saneamento definido pelas partes, o efeito devolutivo vai se restringir exatamente àquele delineamento que as partes fizeram no saneamento. Tá? Então, agora eu reforço aquilo que eu falei para vocês um pouquinho antes. Entendido isso? A apelação, vocês vão gastar a caneta um pouquinho, mas vai valer a pena porque a gente tenta fechar tudo. Tá? Vamos lá. Até aqui, dúvidas? Então, um outro ponto que acontece na apelação. Eu lembro que a gente estudou lá atrás, vocês devem ter estudado, não sei se foi comigo, se não foi comigo, foi semigo. Mas vocês estudaram em TGP o princípio da primazia da resolução de mérito, não estudaram? Vocês lembram da primazia da resolução de mérito, artigo 4º do CPC? Esse artigo 4º, ele acaba acarretando vários reflexos ao longo do código, né? Em outras regras que são estabelecidas pelo código. E uma delas é a teoria da causa madura. Essa teoria da causa madura não é uma coisa nova, ela já existia no Código de 73. Né? Ela só veio com uma redação melhor no Código de 2015. E aí, o que ela vai falar em relação a... Não é artigo 1014 não, tá, gente? É artigo 1013, desculpa. Deixa eu corrigir aqui. A teoria da causa madura é artigo 1013, tá? 1013, parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar sentença fundada no 485. A sentença fundada no 485 é a sentença sem resolução de mérito. Né? Então, digamos, lá atrás, lembra quando o magistrado, vou voltar um pouquinho de novo, só para mostrar para vocês. Lembra quando o magistrado chegou aqui e julgou extinto o processo? Digamos que aqui ele tenha julgado extinto, entendendo que a parte ré era ilegítima. E aí, diante da ilegitimidade, aqui ele realmente se convenceu que ela era ilegítima e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Quando chega no tribunal, o tribunal afasta o vício da ilegitimidade e diz assim, não, esse réu é legítimo. Perceba. Ele olha para o processo e fala, cara, a prova que tinha que produzir, já produziram, era só a prova documental. Todo mundo já postulou o que queria. O magistrado entendeu que o réu era ilegítimo, mas ele não é. Eu estou afastando esse vício. O que falta no processo? Só decidir o mérito, concordam comigo? E aí, numa outra época, o que o tribunal tinha que fazer? Remeter os autos para o primeiro grau, para que o juiz proferisse sentença. E aí, dessa sentença, caberia apelação. E aí, essa apelação iria para o tribunal de novo. O que o legislador permite? Se essa situação acontece, chega no tribunal. E lá no tribunal, a análise do relator e da sessão de julgamento, né? Porque nesse caso, o relator vai olhar,
não é caso dele, se não for caso dele julgar monocraticamente, o que ele faz? Ele segue para a sessão de julgamento. E aí, na sessão de julgamento, ele olha e eles falam o seguinte, cara, desculpa, gente. Esse cara não é ilegítimo. E esse processo não tem mais nada para fazer. Ele está pronto, só falta ser julgado. O que o tribunal faz? Julga o mérito e aplica a teoria da causa madura. O que significa essa teoria? Sempre que o processo estiver em condições de ser julgado, em sede de tribunal, o tribunal julga. Tá? E aí a primeira hipótese é uma decisão fundada no 485. A segunda hipótese é quando o tribunal decreta nula a sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido da causa de pedir. Lembra o princípio da congruência? Que é aquela moldura que se faz a partir do pedido da parte? Então, se o magistrado julgou sem estar distrito ao que a parte pedia, o tribunal vai declarar nula aquela decisão e pode decidir, com base na teoria da causa madura. 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese que poderá julgar. E aí vocês podem perguntar assim, professora, mas a omissão não são os embargos de declaração? São. E aí o camarada embargou de declaração. Só que o juiz pode dizer que não tem nada para esclarecer, não pode? E a parte não pode fazer nada. Ela não pode apertar o pescoço dele, ela não pode, né, dar uma porretada nele, ela não pode ficar berrando lá o tempo todo até ele responder? Não pode. Então, ele se omitiu. Ela embargou de declaração. Ele não esclareceu, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer daquela decisão, né, daquela sentença, nesse caso, se for uma apelação, vai recorrer da sentença e vai dizer o que na apelação? Olha, excelência, eu quero que decrete a nulidade dessa decisão, porque essa decisão está omissa. E decisão omissa precisa ser esclarecida. E como o magistrado identificou e falou que não tinha nada para esclarecer, ou anula a decisão, a sentença como um todo, ou supre a falta do juiz de primeiro grau. E aí o tribunal, com base na teoria da causa madura, com base no inciso 3º, do parágrafo 3º do artigo 1013, ele vai julgar aquela omissão. Tá? Mas olha só, gente, ele vai julgar a omissão desde que você já tenha se utilizado do recurso certo para buscar sanar a omissão. Se você vai buscar a sanabilidade da omissão direto com a apelação, você pulou uma etapa. Tá? E aí, quando você tinha o recurso certo para buscar a omissão e você não buscou, o que aconteceu com aquilo ali? Precluiu. Toma cuidado com isso, tá? Inciso 4º. Quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, que é o parágrafo 1º do artigo 489. Se o juiz de primeiro grau não julgou, não proferiu a sentença como deveria, fundamentando direitinho aquela sentença, o que vai acontecer? O tribunal vai declarar nula aquela sentença e vai proferir outra. Ok? Entendido isso? Então, é o que a gente vai chamar de teoria da causa madura. Sempre que o processo chegar no tribunal. E o tribunal, de alguma forma, anular aquela sentença ou verificar um vício, e aquele processo estiver em condições de ser julgado, o que vai acontecer? O tribunal poderá julgar esse mérito. Tá? E como eu falei para vocês, é possível levar fato novo na apelação. Gente, fato é matéria que você precisa provar. Não é nem matéria de direito, não. É um fato mesmo que aconteceu. Pode ser uma matéria de direito ou pode ser realmente uma matéria que precisa ser provada. Mas fato, né, é algo que a gente leva provas, que a gente, de repente, precisa produzir provas, inclusive periciais, testemunhais, seja lá qual for. Tá? E a apelação é um recurso que te permite levar fatos novos. Desde que, artigo 1014, as questões de fato não propostas no juízo inferior, que é o juiz de primeiro grau, poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-la por motivo de força maior. O que significa esse motivo de força maior? Gente, isso já foi objeto de prova e todo mundo errou porque transcreveu o artigo. O motivo de força maior aqui não é uma enchente, não é chuva, não é nada disso. O motivo de força maior aqui que você precisa demonstrar é que
você desconhecia o fato e só tomou conhecimento dele posterior à sentença, ou você até sabia do fato, mas você não tinha como provar esse fato. Esse foi o motivo pelo qual você não trouxe ele ao processo, tá? Então, esse fato novo que você vai trazer para a apelação, você precisa mostrar o quê? Qual é o motivo de força maior? E o motivo de força maior, ou você desconhecia o fato e tomou conhecimento posterior à sentença, por isso que você está levando agora, ou você até conhecia, mas não tinha como provar aquele fato. Tranquilo?